Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar aí o estudo de trigonometria, iniciando aí uma análise de triângulos não retângulos. Portanto, teremos como objetivos para a aula de hoje a conceituação sobre a lei dos senos, o que seria, como é definida, né? A definição matemática, que seria a formulinha da lei dos senos, análise da lei dos senos para triângulos não retângulos e exemplos práticos de cálculo. Então, conceituando a lei dos senos, temos que a lei dos senos determina que num triângulo qualquer, não necessariamente retângulo, né, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Lembrando que definição do seno é cateto oposto sobre hipotenusa para triângulos retângulos, né? Então, essa questão aí do lado oposto se mantém aqui para a lei dos senos, certo? Esse teorema demonstra que, num mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno do seu ângulo oposto será sempre constante, né? Então, essa relação constante, ela vem aí de uma razão do lado oposto dividido pelo seno do ângulo oposto. Isso daí é igual para os três lados de um triângulo. Então, aqui trazendo as relações dos catetos, né, para a lei dos senos, temos lá, para um triângulo ABC, né, o Azinho, Bzinho e Czinho, para a lei dos senos, admite-se as relações. Tá? Então, aqui nós temos que Czinho é o cateto oposto a Czão, Bzinho é o cateto oposto a Bzão, e o Azinho é cateto oposto a Azão, sendo que a definição matemática para esse triângulo é Azinho sobre seno de Azão igual Bzinho sobre seno de Bzão, e Czinho dividido por seno de Czão. Tá? Então, nós temos essa igualdade, e esta igualdade correlaciona ali o que nós temos como catetos, Azinho, Bzinho e Czinho, com Azão, Bzão e Czão, que são os ângulos internos desse triângulo. Então, o Azão está aqui, Bzão aqui e Czão aqui. Muito bem. Então, a lei dos senos ela pode ser usada em triângulos acutângulos, tá? Onde os ângulos internos são menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos, ou nos triângulos obtusângulos, que apresentam ângulos internos maiores que 90 graus, ou seja, ângulos obtusos. Mas pode ser utilizado também em triângulo retângulo, tá? Isso daí é uma curiosidade interessante. Então, aqui nós temos o primeiro triângulo, né, que é acutângulo, tá? Ou seja, ângulos agudos. Nós temos o triângulo obtusângulo, tá? Que seria com ângulos maior de 90 graus, nesse caso esse carinha aqui, né, que é maior de 90 graus. Os outros dois aqui são menores. E o triângulo retângulo, que pode ser utilizado, sim, a relação aí de lei dos senos, para esse tipo de triângulo, só que um dos ângulos será sempre fixo, de 90 graus. Tá? Inclusive, veremos aí exemplo de cálculo para isso. Tá? Então, partindo aqui do exercício que nós temos na aula passada, foi colocado esse exemplo, né, que eu tinha o valor desse ângulo aqui, né, o ângulo de 50 graus, que seria o Czão, pois está oposto ao Czinho. Não tenho Bzão, nem Bzinho. E aqui eu não tenho o Azinho, mas tenho o ângulo oposto, que seria 90 graus, já que esse daqui é um triângulo retângulo. Tá? Pela definição matemática da lei dos senos, tem-se Azinho sobre Azão, seria Azinho sobre seno de 90, por exemplo, igual Bzinho sobre Bzão, aqui não conhecemos nenhum, e Czinho, que é 6, sobre
seno de cesão, que é 50 graus. Beleza, então apenas escrevo isso daí. Tá? E aqui, tendo esta primeira razão com pelo menos um número aqui, né, que é 90 graus, e essa segunda razão com os dois números, eu posso igualá-las. Né? É tudo igual a uma igualdade. Isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, igualando o primeiro com o terceiro termo, nós temos que Azinho sobre seno de 90 é igual a 6, que seria nosso Czinho, sobre seno de 50 graus. Daí, seno de 90 está dividindo no lado esquerdo. Passa para o lado direito multiplicando. Então, vai ficar seno de 90 vezes 6 dividido por seno de 50 graus. Seno de 90 dá 1. 1 vezes 6. Seno de 50, 0,766. Tá? Então, fazendo essa continha, 1 vezes 6 fica fácil, dá 6, né? Se eu dividir por 0,766, chegaremos em 7,83. Tá? 7,83 é basicamente o que chegamos lá através do Teorema de Pitágoras, na aula passada. Inclusive, eu recomendo que vocês revejam aí, né, para quem não tomou nota daquela aula, para que confirme aí de fato, ó, que realmente deu isso daqui. E tendo esse dado, lá vai estar disponível, obviamente, também o valor de Bzinho e de Bzão. Eu peço que vocês anotem esses valores, né, referente ao vídeo da aula passada, para que possam aí praticar o cálculo do Bzinho e do Bzão também para esse triângulo retângulo, certo? Muito bem. Tendo conhecimento de como funciona a lei dos senos, né, para um caso já estudado anteriormente, podemos evoluir para o cálculo de um triângulo com ângulo obtuso. Tá? Então, esse triângulo aqui, ele traz aí algumas características que lá no triângulo retângulo são soberanas. Né? A gente toma como regra ali diversos parâmetros matemáticos que para esse triângulo aqui, não retângulo, né, já que ele é obtuso, não pode ser adotados. Então, nós temos parte aí do cálculo dos ângulos internos de um triângulo, né, que já vimos na aula passada. Tem que dar 180 graus. Azão mais Bzão mais Czão igual a 180 graus? Vamos ver, né? Azinho quadrado mais Bzinho igual a Bzinho quadrado mais Czinho quadrado, né? A soma dos catetos ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. Vamos ver. Tipo, a soma de Bzinho ao quadrado com Czinho ao quadrado igual a Zinho ao quadrado, que é o lado maior, em tese seria a nossa hipotenusa. 1 é igual ao seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado. Vamos lá. Primeiro caso, esse carinha aqui. Soma interna dos ângulos de um triângulo deve ser 180 graus? Para todos os tipos de triângulo? Sim. Tá? Essa regrinha aqui, ela é respeitada, ela se mantém para triângulos não retângulos. Tá? Então, nesse caso aqui do triângulo obtuso, nós temos que Azão mais Bzão mais Czão, de fato, ainda tem que dar os 180 graus. Tá? Agora, Teorema de Pitágoras vale para um triângulo não retângulo? Não. Não vale. Puxa, mas Teorema de Pitágoras não vale para triângulos? Vale para triângulo retângulo. Para triângulo obtuso, não vale. Tá? Tem um ângulo aqui que ele é superior a 90 graus. Se esse ângulo é superior a 90 graus, eu já não posso utilizar aqui o Teorema de Pitágoras. Na verdade, o ângulo interno, qualquer ângulo dentro de um triângulo, se ele for superior a 90 graus, eu já não posso utilizar o Teorema de Pitágoras, tá? Já cai antes daqui. Ah, mas e para triângulos que tem ângulos agudos, né? Que não tem ângulo reto? Também não pode, tá? Então, pense assim, Teorema de Pitágoras, um lado de qualquer triângulo aí tem que ser 90 graus.
Caso o ângulo seja agudo ou obtuso, né? Agudo menor que 90, obtuso maior que 90, daí não se pode utilizar. Ah, mas se não posso utilizar esse daqui, também não posso utilizar esse daqui de baixo, que vem do Teorema de Pitágoras? Pode. Tá? Pode utilizar. Por quê? A relação trigonométrica, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ele é uma constante, é 1. Tá? Eu não tenho uma terceira variável aqui que vai se mover em função das outras duas. Lembrando que lá na análise do triângulo retângulo, o Bzinho estava vindo como cateto adjacente e o Czinho estava vindo como cateto oposto. Então você pode pensar oposto, seno, adjacente, cosseno. Mas e a hipotenusa? A hipotenusa é 1, é constante, não muda. Então, independente desse ângulo aqui, tá? O seno ele vai variar em função do cosseno e vice-versa. O cosseno varia em função do seno. Só que se eu tenho uma constante aqui, eles são proporcionais, entendeu? Um em relação ao outro, diretamente. Então, posso utilizar assim essa relação trigonométrica, mesmo ela tendo vindo lá do Teorema de Pitágoras. Porque eu trabalho diretamente com relação entre seno e cosseno. Muito bem. Partindo aqui para um exemplo numérico, então, né, já trazendo aqui um triângulo com dados numéricos para a gente analisar esse triângulo aqui obtuso. Tá? Vamos lá. Cálculo do ângulo C. Posso utilizar aqui, ó, essa formulinha. Então, o Azão é quem está oposto a Azinho, vale 105 graus. O Bzão, o cara que está oposto a Bzinho, vale 45 graus. Né? Czão, o cara que está oposto a Czinho, que vale 90, mas eu não conheço, né? Quanto que vale Czão? Não sei, vou calcular. Então, está somando, né? Faça essa soma aqui, 105 mais 45 dá 150, mais C igual a 180. 150 está somando, passa por outro lado, subtraindo. Portanto, o Czão vale 30 graus. Tá? Então, já tenho aqui o tamanho desse ângulo. Agora, eu vou partir para o cálculo dos outros parâmetros. Tá? E daí sim, eu preciso da definição de lei dos senos. Então, o Azinho dividido por seno do ângulo oposto, que é 105 graus, igual Bzinho sobre seno do ângulo oposto, que é 45 graus, igual Czinho, que vale 90, então já coloco aqui, dividido por seno do ângulo oposto, que já descobri também, 30 graus. Então, posso fazer correlação do segundo e do terceiro termo, né? Vou começar por esses dois aqui, mas poderia começar pelo primeiro e terceiro, sem problema. Eu só tenho que começar por um termo que tem 2 números e um outro que tem apenas 1, tá? Como se fosse uma regra de 3, só que tendo um seno no meio. Então, aqui nós temos essa razão igual a essa razão, né? Numericamente falando. Resolvendo isso daí, beta vai dividindo por seno de 45, passa para o outro lado, fica multiplicando, seno de 45 vezes 90, dividido por seno de 30 graus. Seno de 45, 0,707, vezes 90, né, que é a constante aqui na nossa continha, dividido por seno de 30, que é meio. Portanto, o valor de B é 127,26. Calculei já este cateto. Agora, sobrou quem? Sobrou o Azinho, tá? E eu vou calcular ele, portanto, igualando com o primeiro termo com o terceiro. Ah, mas já calculei o Bzinho, não poderia igualar com o segundo? Pode também. Tá? Que nem foi dito, a razão, né, a lei dos senos, ela traz uma proporção aí entre o lado do triângulo e seu seno do ângulo oposto. Então, aqui, resolvendo essa continha, seno de 105 estava dividindo, passo para o lado multiplicando, vai ficar seno de 105 vezes 90 sobre seno de 30.
Portanto, 0 é 966 vezes 90 dividido por meio, resultando em Azinho, né, cateto oposto ao ângulo de 105 graus, igual a 173,87. Tá? Então, aí nós calculamos os catetos, né, os catetos que estavam faltando aí, que eram o Azinho, o Bzinho e o Czão, que era o ângulo, nós calculamos já no slide passado, né? Então aqui nós estamos bem definindo aqui todos os ângulos, né? A somatória de todos esses ângulos tem que dar 180 graus. E os catetos aqui não tem uma relação direta, a soma de todos os catetos tem que dar tanto, tá? Os catetos, eles são variáveis, tá? Em função desses ângulos, mas a somatória interna de todos os ângulos de um triângulo qualquer, pode ser um triângulo com ângulos agudos apenas, um triângulo com ângulo obtuso e agudo, como é esse caso aqui, e o triângulo retângulo, que tem um dos seus lados como 90 graus, né? Somatória dos ângulos internos desses triângulos, de todos os triângulos, né? De forma resumida, deve ser 180 graus, e isso não muda, tá? Via de regra. Bom, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a todos aí mais uma vez pela atenção. Essa área de trigonometria é muito interessante, né? Porque é muito utilizada em diversas áreas. Para quem assistiu ali as primeiras aulas, né, sobre Teorema de Pitágoras, percebeu, né, que essa área do conhecimento ela é focada em diversos setores aí, né, de aplicações. Então nós temos mecânica, elétrica, sistemas aí astronômicos, né? Quando você vai fazer o lançamento de um foguete, você tem também a questão aí de trigonometria, física, diversas áreas exatas, né? Trabalham aí muito com trigonometria e teorema de Pitágoras. E elétrica, sem medo de errar, eu posso dizer que é uma das que mais trabalha, se não for a que mais trabalha com trigonometria. Daí alguém chega e fala, né? Alguém que trabalha com mecânica. Ah, não, mas eu em mecânica sempre vou calcular uma peça lá, ver ali o parâmetro, programar um CNC lá, eu uso trigonometria também. Mas daí eu posso chegar para a pessoa e falar, legal, mas você usa trigonometria uma vez ou outra. A gente vai pegar um circuito AC, por exemplo, é só trigonometria, não tem como fugir disso, entendeu? Então a gente vai estudando aos poucos, né? Pegamos ali o conceito de teorema de Pitágoras, depois definição de seno, cosseno e tangente, e agora a lei dos senos. Na sequência teremos aí a lei dos cossenos. E, por fim, aí pegaremos um conhecimento relacionado a números complexos, que, embora o nome seja números complexos, não é tão complexo assim de se entender. Tá certo, turma? Mas isso daí são cenas para os próximos capítulos, para as próximas aulas. Por hora eu agradeço aí a atenção de todos. Estou disponível no Teams, mande foto, vídeo, áudio, que vocês acharem pertinentes, que eu estou sempre disponível aí para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Grato a todos, mais uma vez, bons estudos, até!